Queremos convidar você a estar abrindo a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo de número 80 e alguns versos. Também queremos convidar você que está ligado nesse canal, um canal de mensagens, um canal com a proposta de levar você sempre, todos os dias, uma porção da Palavra de Deus. Então você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Você que está chegando nesse momento a estar se relacionando com esse canal de alguma maneira, você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, você pode também compartilhar. Então participe, é um canal voltado para abençoar a sua vida pela Palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler neste momento o Salmo de número 80, no verso 8 até o verso 14. Salmo de número 80, verso 8 ao verso 14, diz assim: Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra e os cedros de Deus com os seus ramos. Estendeu a sua ramagem até o mar, os seus ramos até o rio. Por que quebraste as suas cercas, de modo que todos os que passam por ela a vidimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, visita esta vinha. Amados irmãos ouvintes da Palavra de Deus, temos aqui uma passagem que retrata mais um salmo de Asaf, um salmo importante, um salmo que traduz algo muito interessante. Ele, nesses versos, ele vai citar uma parte da história de Israel, ou seja, um resumo da história de Israel, de uma forma alegórica. Ele, então, mostra para o leitor o quanto o Senhor escolheu um povo, uma nação, e trouxe para uma terra distante, a terra da promessa, a promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. E nesse ponto, nós podemos aqui observar que Asaf, ele está chamando a atenção de Deus, porque Asaf está como um porta-voz da nação, está se referindo em nome da nação, desejando a salvação, desejando que Deus volte a olhar para o seu povo como outrora assim o fazia. Nós podemos aqui observar na forma da poesia e a apresentação que Asaf usa da figura da vinha, dizendo que o Senhor trouxe o seu povo lá do Egito. O povo estava no Egito, estava debaixo da servidão, e eles começaram a clamar, pedir por misericórdia, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus lembrou-se da promessa gloriosa que teria feito a Abraão há muito tempo atrás. E Deus definiu: eu vou começar a cumprir com o meu propósito. Eu vou voltar a retomar a promessa. E sendo assim, Deus tira o seu povo do Egito e ele lança as nações da terra de Canaã para fora. Ele aplaca com a sua boa mão, com o seu poderio, e espalha aquelas nações. E a palavra de Deus diz que Israel, ao passar o Jordão para conquistar
a terra prometida. Deus foi com ele na frente e Deus exterminou certas nações. Ele tirou os jebuseus, os heteus, fariseus, ou seja, tudo aquilo que eram nações ímpias, pagãs, que não temiam o Senhor, Deus tirou e concedeu a sua nação, Israel, o seu povo. E assim sendo, a poesia aqui do Salmo 80, Asaf fala de uma forma muito interessante, dizendo: trouxeste a vinha do Egito e lançaste as nações para fora e plantaste esta vinha, e essa vinha floresceu. Quando nós paramos para analisar esse momento, ele diz: os montes cobriram-se com as suas sombras, os cedros de Deus com os seus ramos. Ela estendeu suas ramagens até o mar, os seus ramos até o rio. Ou seja, a figura da vinha se espalhando, conquistando cada vez mais territórios. E nós podemos ver que verdadeiramente a nação de Israel se espalhou e foi até o mar. Ela se espalhou além rio, ou seja, os montes, tudo foi um momento glorioso, foi a época da vitória, das bênçãos, da prosperidade sobre a nação de Israel. Deus estava no meio dela, Deus estava no propósito, cumprindo todos os dias e realizando a sua promessa. Mas chegou um tempo, quando então, de repente, Israel se achou muito superior. Israel deixou entrar a soberba no seu coração, entrou para o caminho da idolatria, para a apostasia, abandonaram a Deus. E Deus então permitiu que as nações ao redor pudessem alvejar Israel. E aí o salmista, Asaf, ele fala de uma maneira interessante. No verso 12 ele diz: por que quebraste as suas cercas, de modo que todos os que passam por ela a vitimam? Ou seja, Deus, tu quebrou as defesas de Israel, a sua vinha, o seu povo, e todo mundo que passa por aqui tira um pedacinho. Todo mundo que entra nas imediações de Israel faz o seu povo sofrer. Aí ele usa outra figura no verso 13: o javali da selva a devasta, as feras do campo a devoram. Então aqui ele está tratando de uma força um pouco mais impetuosa, quando então ele trata que impérios, nações, fortalezas estão vindo sobre Israel, estão devorando Israel, estão arrebentando com tudo, estão destruindo Israel. E nós podemos ver que tudo isso foi real, verdadeiro, quando o reino do norte caiu, quando a Síria tomou e levou os cativos, trouxe um novo povo, uma mistura de outros refugiados, de outras pessoas que foram colocadas como cativos lá em Samaria. E aí naquela região de Samaria, no reino do norte, houve uma mistura de povos, de etnias, e aí então o povo de Samaria ficou mestiço, misturado. De repente também o reino do sul, que é Judá, passa a cair. Por quê? Porque continuou na idolatria, se afastando de Deus, fora dos propósitos, da direção do Senhor. E aí Deus permitiu verdadeiramente que pudesse as feras do campo devorar a casa dele, a vinha que ele plantou. E aí Asaf faz esta leitura e ele começa a clamar e a interceder. E aí nós podemos ver no verso 14: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, visita esta vinha. Aí nesse ponto então Asaf está como porta-voz, pedindo para que Deus possa voltar a restaurar
o favor dele em prol do seu povo. Meus amados irmãos, é terrível quando nós chegamos a esse ponto. Podemos assim dizer que chegamos no fim do poço, no momento mais baixo, crítico da existência humana, quando não se vê mais esperança. O momento sombrio, o momento terrível, o momento da solidão, do desamparo. Mas tudo isso foi produzido pelo próprio Israel. A nação que cresceu, que prosperou, foi glória de Deus, a atração de trazer ao centro de Jerusalém para contemplar as belezas que Deus realizou no meio do seu povo, atraiu várias nações, mas agora está sendo terrivelmente abalada. Agora está sofrendo e sentindo o desprezo de Deus. É assim que acontece na vida daquele cristão que se afasta do Senhor, que simplesmente acha que já conquistou tudo. Quando Deus o levanta do monturo, Deus o elege, Deus o coloca em lugar de destaque, o honra, e ele se acha muito superior a Deus. Deixa a soberba, deixa o seu coração se engrandecer. Aí Deus sai de cena, Deus se afasta, e aí começa a derrocada do homem. Começa ele a cair, começa ele a ter queda sobre queda, e ele começa a sentir o desprezo de Deus, começa a sentir a frieza, porque o Espírito de Deus não habita mais, não há mais fogo no altar, e há agora somente uma religião, somente uma aparência, somente um estado de apostasia. E é nisso que Asaf está trazendo a conscientização. O povo precisa da visita de Deus. O povo precisa dos favores do Senhor. O povo está longe, o povo está distante. Talvez você esteja nessa situação, distante de Deus, vazio. E Deus nesta manhã fala com você, através dessa palavra. Ele ainda é o Deus que está sentado no trono dele acima dos querubins. Ele ainda é o pastor que conduz todas as coisas. Mas se você não abrir o seu coração, se você não compreender que precisa verdadeiramente se voltar para Deus, se você não entender as suas iniquidades, compreender que se afastou, que abandonou o caminho da paz, da alegria, da bênção, Deus não estará voltando à sua direção. Deus não poderá forçar a porta do seu coração para entrar novamente. Deus, Ele quer que você entenda que és dependente dEle, que és necessitado da sua presença, da sua glória. É importante restaurar a comunhão com Deus. E como você faz isso? Reconhecendo as suas misérias, reconhecendo as suas fraquezas, as suas falhas. Deus precisou colocar o seu povo no cativeiro para discipliná-lo, para ensinar que eles precisavam de Deus. E não existia outros deuses, era somente Ele. O Deus de milagre, o Deus de vitória, o Deus de muitas bênçãos, o Deus da provisão, o Deus presente em todo o tempo. Era somente Ele, o Deus vivo, poderoso, o Deus real, constante em abençoar e estender as mãos. O povo de Israel precisava reconhecer isso. Assim, meu amado ouvinte, você, muitas das vezes, diante das suas atitudes, nos caminhos das escolhas da tua vida, você abandona Deus, deixa Deus de lado. Parece que você pensa assim: Deus não é mais importante, Deus não é mais necessário. Um grande erro que você está tomando, um grande erro que você está produzindo, um grande erro que você está assumindo.
Deus ainda é a consolação para a sua vida. Deus ainda é o autor da sua salvação. Deus ainda precisa revelar muito mais mistérios para você. Então você precisa restaurar a comunhão, reconhecer as suas fraquezas e tomar uma atitude de buscar a presença do Senhor. É muito importante você reatar com Deus a comunhão, porque quando você reata a comunhão, você vai depender da graça de Deus. Você vai ter fé para obedecer o propósito. Você vai estar se aproximando dele e ele se aproximando de ti. A palavra nos diz que pela graça do Senhor, nós somos salvos mediante a fé. E isto não vem de nós ou de vós. Isso é dom de Deus, não das obras, para que ninguém venha se gloriar, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É isso que Paulo fala na passagem de Efésios 2, de 8 a 10. Nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé. Não é pela força do seu braço. Não é porque você é, de repente, uma pessoa que tem status ou conquistou proezas. Não. É porque Deus é misericordioso. Revelou Jesus na cruz do Calvário para que pudéssemos ser alcançados. Então reconheça as suas fraquezas, reconheça as suas misérias e volte aos propósitos de Deus. Não deixe a soberba, não deixe a arrogância do seu coração tomar conta, mas se esvazie de todo o seu ego, de todo o seu eu, de toda a sua soberba e convide a Jesus para voltar ao seu coração. E se assim o fizer, você verá a bênção de Deus brilhar no seu lar, na sua vida, na sua história. E Deus continuará sendo o único, o suficiente, o seu Deus para todos os momentos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero orar por você nesse momento. Tome uma posição, uma atitude diante dessa palavra para voltar aos pés do Senhor. Vale a pena temer e servir ao único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Diante da Tua palavra anunciamos, Senhor, que Tu continua sendo soberano, o único Deus a qual devemos temer e estar Te servindo. Abençoa, Senhor, Teus filhos e cada um que está, Senhor, neste momento sendo alcançado pela Tua palavra. Penetre nos seus corações, perdoa as suas fraquezas, restaura e reata a comunhão, para que eles possam ser vitoriosos. Em nome de Jesus pedimos a Tua bênção para todos sempre.